Ora bem, em cima da mesa e em primeiro lugar um dos temas que mexe com o país e o mundo, o coronavírus. Muito boa noite, Tomás Vieira Mário. Acabamos de receber um comunicado da Presidência da República em que os membros do Conselho de Estado aconselharam o Presidente da República a declarar estado de emergência. Estamos a caminho deste... Boa noite, Gercilde. Certamente penso que já não restam dúvidas que o que devemos esperar que vai ser anunciado pelo Presidente do Estado, o estado de emergência em Moçambique, o qual já foi decretado nos países vizinhos, nomeadamente no Zimbábue, primeiro na África do Sul, depois a África do Sul subiu para o fechamento. Sim. Portanto, é o passo que se vai seguir certamente, porque o Conselho de Estado recomendou nesse sentido o chefe do Estado. Então não temos que duvidar desse futuro muito próximo. Talvez mesmo amanhã podemos ouvir declaração de emergência. Tivemos uma semana relativamente agitada devido ao anúncio do primeiro caso no domingo e em dias seguidos os números foram subindo. Estamos agora aos 7. Em quase todos os países o cenário começou quase que de forma igual. Como é que os moçambicanos devem se comportar para inverter este quadro? Bom, penso que em termos daquilo que deve ser o nosso comportamento, do modo geral, está dito. O primeiro ponto é o cuidado pessoal. Mais do que esperar pelos outros, somos nós os primeiros a ter cuidado com nós próprios e com a nossa comunidade. Os passos já dados da higiene básica das mãos e por aí fora. Mas eu queria comentar sobre como nós temos estado a comunicar esta pandemia, quer como governo, quer como sociedade. Do modo geral, tem havido informação a fluir, mas tem sido mais informação do que comunicação. Eu me explico. Ainda não estamos num ponto em que partilhamos o mesmo entendimento dos fenómenos de uma forma inclusiva e clara. O episódio, por exemplo, do primeiro caso, comunicado pelo Ministro da Saúde, que descreve um cidadão de 75 anos que esteve em Londres, criou desde logo muito celeuma, porque parecia que havia uma ideia de secretismo sobre quem seria essa pessoa. E, para o nosso espanto, agora ficou claro, comunicado do município de Maputo, hoje, o Dr. Comiche, que fez os testes, nunca foi informado oficialmente do resultado. Me parece muito estranho que isso aconteça. E não sei qual seria a explicação. Mas no meio deste processo todo, a esposa apareceu a quebrar o silêncio? Exatamente. E apareceu por quê? Precisamente como revolta pelo fato de quer ele, quer o marido, não aparecerem com nomes. Haver descrição. E a descrição era tão óbvia que todos nós que estamos próximos deles podíamos saber que eram eles. E isso os revoltava. E, portanto, ela apareceu. Dizer, olha, não fiquem em conjunturas, sou eu. Sou eu, essa mulher. E, obviamente, a mulher de quem? Do Dr. Comiche. Ora, penso que isto foi um grave erro de comunicação. Não sei a que se deveu, mas era de esperar que o Ministério da Saúde tivesse comunicado oficialmente ao Dr. Comiche e até usasse o caso de forma pedagógica para dizer, talvez com o próprio Dr. Comiche, para dizer, olha, como estão a ver, esta doença não escolhe sítios, nem grupos sociais, nem setor social. Está aqui um caso, membro da Comissão Política, que esteve no exterior, em missão do Estado, e voltou contaminado. Penso que essa mensagem tinha tido muita força pedagógica para todos nós, tinha poupado comentários, especulações inúteis. Acho que aqui foi, minha opinião, um grave falha de comunicação do nosso Estado com este caso, o primeiro caso que houve, que foi, minha opinião, mal gerido e mal comunicado e criou especulações desnecessárias. O Dr. Comiche diz no seu comunicado que, afinal, até agora não teve comunicação oficial de que ele é positivo em coronavírus. Então, me parece ser um exemplo paradigmático de comunicação errada, feita neste primeiro caso que nós tivemos. E também... Mas este ponto levanta um outro debate, o debate sobre a garantia de ver o direito à privacidade de um indivíduo versus
o risco que este indivíduo constitui, Sim. ou o perigo que este indivíduo constitui para o público. Sim. Como é De que olha facto, para estes? Sim, de facto, também houve um debate muito sério nas redes sociais sobre se os indivíduos infectados deveriam ou não ser obrigados a identificar-se em público. Seria como forma de defender a saúde pública. Ora, essa é uma questão muito crítica e muito séria. Tem a ver com direitos humanos. Sim. Dos indivíduos, o direito à honra, o direito à privacidade, é um direito constitucional. E também obriga quem está na saúde a preservar o segredo de saúde do doente. E, portanto, não se pode instigar que o Estado obrigue os cidadãos a revelar a sua identidade. Porque se quisermos ir para a ideia de relativizar direitos humanos fundamentais, abrimos um grave antecedente. Ou seja, se dá a ideia de que, num contexto de emergência, se obrigar as pessoas a dizer que estão doentes, pode acontecer que abramos um antecedente de um Estado totalitário, um Estado policial. Daí em diante, Gercildo, o seu vizinho não gosta de você, vai à polícia dizer que naquela casa há uma pessoa positiva, vão buscá-lo. Você vai ser arrastado pela polícia de sua casa para o hospital. Ou seja, é preciso muita atenção com direitos humanos fundamentais, quando são protegidos por lei. Neste caso, esperemos que o estado de emergência que vai aí possa, em algum momento, eventualmente, suspender estes direitos fundamentais. Aí sim, haverá um quadro legal que diga em que circunstâncias, se for o caso, alguém é ou não obrigado a revelar a sua identidade. De outro modo, é perigosíssimo abrir esse antecedente, porque podemos depois não controlar os excessos do Estado, não controlar excessos da gente do Estado que podem até atingir abusos de direitos humanos fundamentais. Então, é muito sensível essa questão de fronteira entre direitos humanos e interesse público, saúde pública, quando não há uma lei clara sobre como é que se faz e em que casos se faz essa revelação. Tivemos nas últimas horas a fronteira de Ressano Garcia abarrotada de moçambicanos que regressavam para o país. Que perigo é que este grupo representa? Bom, primeiro, Gercildo, eu acho que uma vez mais, o termo não é perigo, risco. São moçambicanos, como todos nós somos. E, portanto, estão no seu direito de vir para o país. Devemos, pelo contrário, criar empatia com esses moçambicanos, que emigraram para fora porque aqui não tinham condições de vida. Emigraram, sacrificaram-se e agora obrigados a voltar de um dia para o outro. Até muitos perderam o emprego por isso mesmo. E, portanto, nossa atitude deve ser de solidariedade com os moçambicanos e não de vê-los como os que trazem a doença. Porque isso parte de um pressuposto errado, o de que tudo o que vem do estrangeiro e da África do Sul é positivo. Nós é que não somos. E, portanto, seremos vítimas. É um mau princípio. É um princípio que nos corta o espírito de solidariedade. Naturalmente que é preciso que se cuide que todos os ventos estrangeiros sigam o protocolo do cuidado. Aliás, vi na fronteira que muitos moçambicanos perceberam mal aquele teste de temperatura. Entenderam que era teste de ver se é ou não é positivo com coronavírus. Não é, para ver temperatura. Então alguns disseram, já fui rastreado, estou negativo, vou para casa feliz. Ou seja, ele percebeu mal, chegará na sua aldeia, abraça pessoas de forma festiva e aí sim há o risco. Então o ponto aqui é como é que ao nível local as estruturas do Estado e do governo, ou mesmo comunitárias, estão preparadas para seguir as pessoas e aconselhá-las a defenderem-se a si próprias e aos seus. Não é tanto olhar como esses que vêm de fora para aqui. Não, são moçambicanos. Pelo contrário, temos que ter um espírito de solidariedade para com eles e perceber que não estão aqui voluntariamente, estão aqui por uma emergência que até coloca em causa os seus empregos no estrangeiro. E as autoridades de saúde têm esta capacidade, pelo menos, de rastrear, de testar estes moçambicanos, de fazer o acompanhamento destes moçambicanos? Eu penso que não seria, digamos, vamos a falar realístico de uma vinda aos milhares. Sim, não será pensar que todos poderão merecer o cuidado e o seguimento. Não será isso realístico. Temos que ser realistas. Mas aquilo que se espera é que, uma vez mais, cada cidadão assuma o seu papel.
Não espere que alguém o policie. Seja responsável por si próprio. Diga assim, é por mim e pelos meus à minha volta. Em outros países, como na Ásia, por exemplo, para garantir que os rastreados ou os que vão em quarentena são vigiados, dá-se-lhe um carimbo com tinta indelével no braço, que dura 15 dias. De modo que, onde ele vá, sabe-se que ele, portanto, está em quarentena. E, portanto, é uma medida de proteção. Poderia-se pensar nesse tipo de medidas, no nosso caso também. Mas, uma vez mais, direitos humanos são importantes. Não podemos olhar para as pessoas logo pensando que são essas que trazem a doença. Porque aí, isso é que cria pânico. Isso é que cria, por vezes, até crimes de ódio. Crimes primitivos de ódio. É preciso que encaremos isso com serenidade, uma vez mais. Esses são moçambicanos, vêm para cá, não porque querem, é porque são obrigados e até vieram com 2 dias de pré-aviso. Portanto, têm condições muito precárias. Agora, sim, é bom que cada um deles assuma o seu dever de se autovigiar e quem é de direito, localmente, o ajude a ajudar os outros. Isso é que é o ponto mais importante. Tomás, como olhar para a postura da SADC? Sabe-se que tanto acordos, protocolos assinados sobre livre circulação de pessoas nos Estados. Portanto, há aqui medidas restritivas que os Estados tomam, os Estados-membros tomam de forma isolada quase. As restrições estão a acontecer de forma isolada. Como é que olha para isto? É uma questão séria e repara que não só afeta a SADC, mesmo a Europa. Mesmo a Europa da União Europeia não estão 100% coordenados. Ou seja, os Estados chegam a um ponto em que o interesse nacional fala mais alto do que o interesse regional, até porque os interesses e a vulnerabilidade não são do mesmo nível. A África do Sul pode eventualmente dar-se ao luxo de fazer o fechamento total. Não sei se nós podemos dar esse luxo de fechar o país e de proibir que as pessoas se movimentem. Porque não temos nem recursos, nem capacidade para manter o fechamento do país. Já que eu disse, há muitos moçambicanos que vivem do dia a dia, portanto, compram um pão do dia, ganham naquele dia. Então, terá que haver medidas de emergência, sim, mas que respeitem a nossa condição específica. E por isso mesmo, há decisões na região diferenciadas, compreende-se por isso, porque eventualmente aquilo que a África do Sul pode fazer, nós não podemos fazer. Aquilo que pode fazer o Zimbábue, Malawi não pode fazer, e, portanto, a diferença de recursos, de capacidade, dita a atitude de cada país. Por isso mesmo é complicado a coordenação regional neste tipo de casos. Repito, não é só aqui, mesmo na Europa, países como a Polónia, a Hungria, são criticados porque têm medidas que parecem violar direitos humanos, que não são harmonizados com os da Alemanha. Então, é uma questão muito delicada, que mexe com a questão de soberania nacional, mexe com direitos humanos. Cada país procura adaptar-se conforme as suas condições sociais, económicas concretas. A África do Sul joga um papel importante econômico na região da SADC. Como é que acha que esta medida de fechamento vai impactar nestes países? Grandemente, não há disso qualquer dúvida. A África do Sul, digamos que é o motor da região, motor econômico da região. Quando ele fecha, não só periga a sua própria economia, como outros países vizinhos. Desde logo, só para ver quantos moçambicanos vieram de um dia só para aqui. E, portanto, isso é uma economia que está paralisada e que vem afetar na nossa economia. E há uma transação econômica e comerciais com a África do Sul intensas. Mesmo no plano informal, há muito comércio informal que ocorre dos dois países. Portanto, o impacto é óbvio e imediato, não há como negá-lo na região toda. Mas é dilemático. O que escolher? Optar por deixar que as pessoas morram de doença ou arriscar que haja impacto econômico, mas poupem-se vidas humanas. Então, são escolhas difíceis de ser feitas, mas têm que ser feitas porque não há como regatear esse tipo de escolhas. São escolhas difíceis, mas que têm que ser feitas. Pela sua posição geoestratégica, Moçambique também joga um papel importante. Há países que dependem, países do Interland, que dependem grandemente das infraestruturas, não só marítimas como rodoviárias. Como é que Moçambique deve gerir esta situação de um possível fechamento?
Bom, como viu, até agora, mesmo no caso da África do Sul, circulação de caminhões, circulação do setor comercial está aberto, porque há setores vitais que não podem fechar. Há setores vitais que não podem fechar, nomeadamente serviços de saúde, serviços de abastecimento de alimentos, são fundamentais, não podem fechar. E aí, desde logo, nós somos um corredor importante de caminhões de comida, de abastecimento para o país do Interlândia, e, portanto, não há como nós fecharmos esse trânsito sob o risco de, enfim, arriscarmos acordos internacionais relevantes. Então, os corredores de vida, os corredores de abastecimento, os corredores de saúde, têm que ser mantidos abertos, certamente, e de forma indiscutível em todos os países da região. Vamos virar de página, vamos olhar para os ataques em Cabo Delgado. A semana foi também marcada por este fenómeno a agudizar-se cada vez mais, com os malfeitores a tomarem de assalto as vilas de Mocímboa da Praia e Kisanga. Que mensagem é esta que os atacantes pretendem fazer passar? Bom, antes de mais nada, uma mensagem de que tem algum poder de fogo sobre o nosso exército e que podem até ocupar vilas. Há um simbolismo muito forte quando se ocupa uma vila. Tem um grande simbolismo. Instala-se bandeira. Porque vila, enfim, é o local onde estão as instituições do Estado. E neste caso, concretamente, no caso da Mocímboa da Praia, houve esse simbolismo muito forte. Atacar o quartel, atacar a sede da polícia, atacar a sede do governo distrital. Portanto, há aí uma mensagem simbólica de que podemos atingir o poder do Estado. É isso que choca para a imagem de Estado, do que provavelmente queimar aldeias, não é? Claro que os vidas humanas são iguais, em termos de simbolismo é diferente. E, portanto, a ida deles e permanência por tempo mais ou menos longo na Mocímboa da Praia, e passagem por Kisanga e Ilha do Ibo, dá uma mensagem que para o povo é de muito medo e de insegurança total. E, portanto, não é algo que se possa ver de ânimo leve. É preciso que se reconheça que é algo grave. É grave. Não há como poupar as palavras. E, portanto, o que se espera é que o Estado mostre a sua musculatura atempadamente e mostre que a população pode ser defendida. Aquilo que apareceu de forma estranha em algumas imagens, nomeadamente na Mocímboa da Praia, foram imagens populares que parecia estar a despedir-se dos insurgentes com algum ar festivo. Isso me pareceu muito estranho. Pode ser o indício de que estes grupos começam a criar alguma simpatia e, eventualmente, alguma base social. Se esta hipótese for provável, é muito grave, porque pode tornar a situação ainda mais perigosa de controlar. Pode ser também o contrário, que as pessoas, quando os veem a sair, festejam que finalmente estamos livres destes ocupantes. De qualquer modo, o ataque às vilas é um sinal simbolicamente perigoso. Foi assim na Guerra dos 16 anos, quando a RENAMO começou a ocupar vilas na Zambésia, e começou a atacar açucareiras na Zambésia. Portanto, o tom do conflito ficou mais alto. E, portanto, em termos de imagem pública internacional, é um sinal grave para o nosso Estado. Até porque os grandes negócios do Estado estão fixados não é por acaso que eles estão em Cabo Delgado. Não é uma escolha arbitrária, é uma escolha para tocar onde mais dói. Essa expressão. Portanto, não é por acaso que estão em Cabo Delgado, não estão, sei lá, em Maputo ou noutra província. Portanto, estão onde há grandes projetos, onde há grandes interesses internacionais, até americanos. Atenção, isto não é arbitrário. E, portanto, eles sabem muito bem aonde vão e por que estão lá. Porque entendem, sabem que ali dão mais visibilidade às suas ações internacional, porque há interesses internacionais naquela região. Portanto, as companhias internacionais estão lá, falam deles e eles ganham visibilidade. Então, não é casualmente, é porque é mesmo lá onde se prevê que Moçambique tenha uma hipótese de futuro breve de combater a fome e certa pobreza. O que é que o Estado deve fazer para reverter este Eu penso que o que o Estado vai fazer é óbvio. É reforçar a segurança do Estado, a segurança da população. Ou seja, o povo deve sentir de forma concreta que não está sozinho. Penso que isto é óbvio, não é algo que se pergunte, porque é o dever do Estado,
E, portanto, eu penso honestamente que é a altura do Estado moçambicano comunicar aos moçambicanos de forma formal e oficial sobre o que é que se passa em Cabo Delgado. Penso honestamente que é a altura de, ao mais alto nível, o povo moçambicano ser comunicado sobre o que é que nós temos em Cabo Delgado. Qual é a leitura oficial? Qual é o nome das coisas? E como é que todos nós podemos, de forma solidária, compreender o fenómeno? Sermos solidários numa linguagem comum oficial. Penso que deve haver um momento em que esta linguagem oficial, essa abordagem oficial, seja colocada em público e nos mobiliza a todos nós a termos uma percepção comum e partilhada do que se passa em Cabo Delgado. Sob o risco de cada um de nós continuar a especular, as mídias especulam, penso que, de facto, é a altura de haver alguma comunicação oficial que nos dê uma pedagogia, uma linguagem partilhada do que se passa em Cabo Delgado. Tomás, nos vídeos que circulam, os atacantes assumem-se como membros do Estado Islâmico, até porque as bandeiras exibidas também mostram isso. Não é este o momento do país ou do Estado moçambicano fazer soar o alarme internacional? Bom, penso que aí já reuniu com embaixadores aqui em Maputo há pouco tempo, portanto, nesse nível, penso que está feito o sinal. Por outro lado, como sabe, estes grupos não são grupos que se localizam no outro país, sim. São grupos que se movimentam. Podem ser pessoas que vêm do Congo, que vêm do Ruanda, e percebe-se porque procuram falar até em árabe, mencionar a Sharia em árabe. Os que percebem dizem que essas pessoas não são moçambicanas, que andam a falar naqueles vídeos, porque não é assim. E, portanto, são grupos que se movimentam pela região, desde o Congo, a Somália, a Tanzânia e descem para aqui. E, portanto, pode não ser todos eles moçambicanos. Isso sabe-se que é assim. E o que importa, de facto, é que haja, do meu ponto de vista, uma forma de comunicação oficial sobre este conflito, repito, que nos dê uma interpretação e uma linguagem comum e partilhada sobre isso que passa em Cabo Delgado. E qual devia ser a coordenação entre estes países para estancar os ataques? Já há coordenação, já houve reuniões até em Cabo Delgado entre os chefes de Estado moçambicano e da Tanzânia sobre o assunto. Creio que ao nível estratégico há contactos com o Ministério da Defesa dos países da região, porque este é um conflito não moçambicano, é internacional. Internacional. Nós somos parte dos alvos porque temos interesses internacionais em Cabo Delgado. Este é que é o ponto. Temos interesses americanos grandes em Cabo Delgado. É isso que atrai, do meu ponto de vista, também este conflito. Logo, não é um conflito que se possa ver apenas como moçambicano, mas é internacional, por isso mesmo a coordenação é necessária e indispensável. Porque essas pessoas vêm de onde vêm, atravessam fronteiras e entram em Moçambique, pelo Rio Rovuma, já se sabe. E, portanto, a coordenação ali é mais do que imperiosa e é óbvio que existe. Agora, não sei até que ponto ela é efetiva e pode nos ajudar a conter que este fenômeno se alastre por mais partes de Moçambique e Cabo Delgado em particular. Tomás, uma última pergunta, tem a ver com ataques também, mas na região centro do país. Acompanhamos hoje a tomada de posse dos membros do Conselho de Estado, com a inserção, com a entrada de Ossuf Momad. Até que ponto é que esta aproximação entre Filipe Nyusi e Ossuf Momad irá ajudar a trazer soluções para os ataques no centro do país? Bom, não penso que haja uma relação direta a esse nível, porque os dois líderes têm se encontrado frequentemente. Portanto, não penso que seja por aí que o caso do Sr. Nyongo se deve abordar. Penso que há de haver alguma estratégia, eventualmente, da RENAM, porque é uma questão interna da RENAM, já que eu disse, mas que possa encontrar apoio no governo. Aquilo que me parece que não pode acontecer é o Sr. Nyongo pensar que vai negociar com o governo. Quer dizer, ele não pode pensar que é uma força política para negociar com o governo. Sobre o risco do governo também ficar um pouco banalizado. O governo não pode negociar com qualquer grupo armado que apareça por aí. E, portanto, tem que haver uma estratégia em que ele se renda, seja reintegrado pacificamente, mas não penso nem espero que o governo se organize para negociar com Nyongo. Não é o caso.
No máximo dos casos, o governo pode ajudar a Renamo a reencontrar-se internamente para que o centro de Moçambique volte a ficar em paz, mas não pensando que pode haver um acordo de paz, eventualmente, entre a União e o nosso governo. Eu não vejo isso em caso algum. Tomás, muito obrigado pela sua vinda ao jornal. Obrigado. Termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário.